Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais essa teleaula referente à disciplina de Sistemas de Informação Gerencial. Essa é a nossa segunda teleaula, vou colocar aí no quadro. Sistemas Empresariais, teleaula 2, referente à disciplina de Sistemas de Informação. E nessa segunda aula, o objetivo é trazer aí a relevância dos sistemas empresariais, o quanto a tecnologia ela está presente aí dentro dos ambientes de negócios, as empresas cada vez mais investindo em sistemas de informação, em tecnologia. Isso passa a ser fundamental aí dentro de qualquer modelo de gestão. Eu sou o professor Eduardo Nogueira, eu sou especialista e também mestre em administração, tenho experiência em administração de marketing, planejamento estratégico, negociações, compras, sempre atuando com sistemas empresariais por meio da tecnologia. Então a gente traz aí alguns temas relevantes dentro do campo da gestão e para mim é uma grande satisfação poder trabalhar essa disciplina, esse tema, para que a gente possa aí estabelecer algumas reflexões, entendendo a importância da tecnologia dentro da gestão empresarial. Vamos colocar a estrutura da nossa teleaula. Ela foi organizada em 4 grandes momentos, do ponto de vista teórico. No primeiro momento, trazendo aqui as características, algumas vantagens e desvantagens da utilização de determinados sistemas, classificação de alguns sistemas de informação, quanto eles são importantes aí para o gerenciamento das organizações. Nesse primeiro momento a gente traz aí esses pontos. No segundo momento, sistemas voltados ao gerenciamento de recursos empresariais, sistema ERP e SCM. O primeiro, um sistema integrado, trabalhando aí diversos departamentos dentro das organizações, um sistema mais robusto que traz aí algumas informações sobre gerenciamento de recursos. E o segundo, gestão da cadeia de suprimentos, trazendo aí a ideia dessa cadeia de suprimentos, o quanto a tecnologia da informação pode auxiliar o gestor no monitoramento aí dessas atividades. Então são sistemas voltados para o gerenciamento de recursos. Num outro ponto, eu trago sistemas direcionados à gestão de relacionamento, tanto relacionamento com o cliente, como sistemas CRM, quanto relacionamento da empresa com seus parceiros, sistemas PRM, com o objetivo aí de discutir essa ideia de gestão de relacionamento, esse é um ponto. E por último, sistemas de análise de cenário, de inteligência organizacional e análise de desempenho, como o BI e o BSC. Então essa é a estrutura teórica da nossa teleaula, lembrando que essa é a segunda unidade do nosso livro. Então essa aula ela foi construída com base nessa interpretação, a interpretação dessa segunda unidade. E toda essa abordagem teórica, a gente faz um vínculo com a situação geradora de aprendizagem, que é um caso fictício que você tem no seu material, o caso da Dona Maria, que traz aí algumas situações a respeito da gestão, do empreendedorismo e a importância dos sistemas empresariais. Então essa é a estrutura da nossa teleaula, essa é a segunda unidade do nosso livro, que tem o objetivo de aprofundar a respeito dos sistemas de informação, destacando a relevância dos sistemas empresariais dentro dos modelos de gestão, o quanto você, administrador, vai utilizar no seu dia a dia. Muitas vezes você vai se deparar com sistemas de diversos níveis, então existem os sistemas operacionais, que têm o objetivo de trabalhar ali nas rotinas administrativas, sistemas gerenciais de um nível mais tático e estratégico, então todos eles são importantes dentro das organizações. Então eu trago agora a situação geradora de aprendizagem, é um caso fictício que temos no nosso livro e que de alguma maneira a gente consegue estabelecer uma reflexão entre aquilo que acontece no dia a dia do administrador e a importância dos sistemas empresariais. Então é o caso da Dona Maria, considerada uma doceira de mão cheia, começou a produzir ali doces e bolos, esses sempre elogiados pelos clientes que consumiam. Antes de iniciar o seu negócio, a Maria era uma vendedora em um magazine. Os doces e bolos eram apenas um hobby, um complemento de renda. Então esse é o início aí do caso fictício que traz o nosso livro. E com a crise econômica, a Maria resolve empreender e traz aí a produção dos seus bolos e doces como sua principal fonte de renda. Então ela passa a acreditar no seu modelo de negócio e precisa entender um pouco com relação à gestão. Então ela fica preocupada, embora ela saiba cozinhar muito bem, ela tem essa preocupação com o gerenciamento das informações. E aí a ideia de sistemas empresariais
Por mais que seja um pequeno negócio, hoje em dia as empresas utilizam-se de plataformas de meio de pagamento, sites eletrônicos, sistemas de relacionamento com o cliente. Então é dentro desse sentido que você aí, enquanto consultor, enquanto alguém que pode interpretar essa situação, traz aí a relevância dos sistemas empresariais para demonstrar para a Dona Maria o quanto isso pode ser importante para o seu modelo de negócio. E o último ponto, ainda dentro da situação, o livro traz uma sistematização do pequeno negócio da Dona Maria. Então, ela, enquanto a principal gestora, ela tem ali o apoio do seu marido, que cuida da parte financeira. Ela possui um escritório de contabilidade, então uma empresa que trabalha com parceria aí as suas atividades. Ela tem uma auxiliar de cozinha e uma atendente. Por que eu estou mostrando essa estrutura, esse organograma? Para que a gente possa visualizar, embora seja um pequeno negócio, existem diferentes áreas que precisam ser trabalhadas, que precisam controlar essas informações. Então, o departamento financeiro, a parte de produção para a confecção dos seus bolos e doces, a questão do atendimento com relação aos seus clientes e consumidores. Então, a gente tem aí a sistematização do negócio, toda uma estrutura organizacional que representa aí essa pequena organização. Então, nesse primeiro ponto, a gente traz essas abordagens teóricas a respeito dos sistemas empresariais, o quanto eles são importantes para que o gestor possa controlar melhor suas informações, entender de fato aquilo que acontece dentro do seu fluxo financeiro, nos seus processos internos e também para que ela consiga estabelecer um relacionamento melhor com o seu cliente, com o seu consumidor. Então, nesse primeiro ponto, o objetivo é demonstrar essa estrutura da nossa primeira aula e, de alguma maneira, trazer esse caso fictício para que a gente possa fazer uma análise entre a teoria e a prática, demonstrando aí a relevância dos sistemas empresariais. Sistemas empresariais. Trago agora uma abordagem teórica para destacar a importância desses sistemas dentro do ambiente da gestão. Como eu havia dito, os sistemas de informação eles são importantes na medida em que eles auxiliam o gestor no conhecimento a respeito do seu negócio, na organização das suas informações, além das empresas cada vez mais estão sendo pressionadas por investir em tecnologia, do ponto de vista de processos, serviços e produtos. Então, a tecnologia precisa ser inserida aí no modelo de gestão para que os gestores entendam a relevância desses sistemas empresariais. Vamos colocar aí no quadro, primeiro ponto. Destaco agora a relevância de um sistema empresarial dentro das organizações. Eu diria que alguns pontos merecem ser destacados. Então, uma estrutura centralizada de informações, na medida em que as empresas conseguem organizar suas informações, estruturar isso num banco de dados, passa a ser importante para o direcionamento das informações, até para a produção de conhecimento ali entre os departamentos. Então, uma empresa ela precisa de uma estrutura centralizada de informações, por menor que seja o seu modelo de negócio, é preciso que você tenha o controle dessas informações. Então, o primeiro ponto aí, a respeito dos sistemas. Garante também o compartilhamento das informações em todos os níveis e funções hierárquicas dentro das organizações. Então, a gente tem aí processos operacionais, atividades de nível estratégico, todas elas necessitam do compartilhamento das informações que são coletadas junto aos seus clientes, aos seus fornecedores, a respeito do mercado, para que você consiga realmente utilizar esse sistema empresarial dentro aí do seu modelo de gestão. Então, por isso que um sistema ele também serve de grande apoio aí para a gestão de uma maneira geral. Quais são os benefícios? Alguns benefícios vale a pena a gente destacar. O primeiro deles, que eu considero um sistema que realmente funcione dentro das organizações, ele é importante no processo de tomada de decisão, na medida em que você consegue sistematizar as informações, que você tem ali estruturas bem relacionadas de análise de dados, por exemplo. Isso possibilita com que você faça melhores escolhas, seja uma decisão a respeito de um investimento, de um plano de expansão, a abertura de um novo negócio ou o desenvolvimento de um produto ou um serviço. Um sistema ele auxilia nesse processo de tomada de decisão na medida em que você consegue melhorar a assertividade e isso, consequentemente, reduz erros aí na elaboração em diferentes processos.
A questão da diminuição dos desperdícios, a gente pensar em sistemas produtivos, cada vez mais as empresas precisam controlar suas perdas, seus desperdícios. Então existem inúmeros benefícios que a gente destaca aí, essa questão da eficiência operacional, como eu já falei, as empresas precisam buscar eficiência dentro das suas operações para que elas consigam melhores resultados, qualidade naquilo que elas se propõem e, por consequência, um valor agregado aí nos seus produtos, serviços e marca, na medida em que uma organização tem ali um padrão de qualidade, de confiabilidade, de segurança nas informações, muitas vezes traz aí uma vantagem competitiva. Então, apenas alguns benefícios aí desses sistemas empresariais, o quanto isso pode ser útil para a gestão de qualquer modelo de negócio, independente do tamanho da sua organização, todas elas precisam que o gestor controle as informações, que eles tenham indicadores que possam mensurar o resultado, o desempenho dessas organizações. Se a gente pensar hoje num cenário altamente competitivo, as empresas que conseguem sistematizar ali processos de informação, produção de conhecimento, são aquelas que normalmente vão produzir inovação e obter aí uma vantagem competitiva frente a esse mercado. Vamos colocar aí mais um conceito. A classificação entre sistemas funcionais e sistemas integrados é uma classificação importante. Sistemas funcionais são aqueles direcionados a suporte de atividades específicas de determinados departamentos. Então, são sistemas departamentais. Por exemplo, um sistema contábil, que ele é direcionado ali para as atividades da contabilidade, ele pode ser caracterizado como um sistema funcional. Um sistema de folha de pagamento, que ele trabalha ali no nível específico de operações, um sistema de informação de marketing, um sistema de análise de dados de outros departamentos, de compras, departamento jurídico. Então, existem esses sistemas, até mesmo pequenas organizações podem adquirir um sistema departamental, comprar alguns módulos, um módulo contábil, um módulo de pagamento. Então, são sistemas que auxiliam aí na gestão departamental. Muitas empresas de pequeno porte acabam optando por esse tipo de sistema em virtude do custo de implementação, em virtude da especificidade. Muitas vezes a empresa ela precisa de alguns departamentos apenas para que possa fazer o controle ali das suas informações. Então, é um sistema que pode ser direcionado a pequenos negócios em virtude dessa análise custo-benefício daquilo que ela precisa. Vamos retornar aí para o quadro. E os sistemas integrados, a gente já está falando aqui em um sistema mais robusto, possui aí conjunto de módulos, integração de softwares, de departamentos, como por exemplo um sistema ERP, que ele acaba integrando diversos departamentos, possuindo ali um banco de dados centralizado, que fornece informações importantes em tempo real aí para os gestores. Então olha aí uma estrutura de sistema integrado. Ele se caracteriza pela centralização de um banco de dados, em que você precisa controlar muito bem essas informações, e isso pode ser direcionado a diferentes departamentos. Então, uma informação que passa a ser importante dentro do departamento de vendas, por exemplo, para que as empresas possam gerenciar o seu controle de pedidos, sua previsão de vendas. Uma informação nesse sentido pode ser importante para os processos de produção, por exemplo, na medida em que você vai dimensionar a sua produção com base na demanda. É importante que haja essa integração desse tipo de informação e, por sua vez, passa a ser relevante para os sistemas financeiros, para os recursos humanos, na medida em que você tem profissionais mais capacitados, melhor orientado com relação às necessidades do seu cliente, por exemplo. Isso traz aí a relevância dessa integração. Então, o objetivo desses sistemas é distribuir informação, distribuir conhecimento, consegue pulverizar de uma maneira integrada. E aqui a estrutura relacionada a um banco de dados, que a gente já colocou. O armazenamento de informações passa a ser um ponto fundamental dentro das organizações. É preciso que haja infraestrutura de tecnologia, infraestrutura de rede para distribuir essas informações com seus clientes, fornecedores, enfim, apenas mais uma demonstração
trabalhando aí a importância do conceito de banco de dados dentro dessa perspectiva de um sistema integrado. Então, as empresas precisam estruturar um banco de dados que possa fornecer informações, dados, e para que os gestores consigam fazer análises, cruzamento de dados, pesquisa de mercado, para que realmente essas informações sirvam como orientações dentro de um planejamento estratégico, na definição dos seus objetivos organizacionais. Então, realmente, esses sistemas empresariais, eles passam a ser fundamentais aí para o processo como um todo, dentro de uma gestão estratégica. Quais são as vantagens, vamos colocar aí, de uma integração desses sistemas, ainda falando de sistemas integrados? Eles possuem algumas características: facilidade na interface com outros sistemas, maior acesso à informação de toda a organização. Então, essa ideia de ser um sistema integrado, ele proporciona esse acesso, otimização e padronização dessas informações. São pontos positivos nesse sentido, e algumas desvantagens, dependendo do sistema, dependendo da estrutura desse sistema, ele pode ter um alto custo de implementação, de tecnologia, de manutenção, um alto custo tanto de manutenção quanto de implementação, essa é a ideia. Muitas vezes você pode ficar dependente do fornecedor, então é preciso ter muita cautela, que tipo de fornecedor, tipo de sistema você precisa, quais são as opções. E com relação à customização, há uma série aí de dificuldades para que você consiga customizar os sistemas. É possível que você elabore um sistema direcionado a algum departamento, a alguma atividade específica, mas isso acaba acarretando alguns gastos, custos adicionais, e que muitas vezes as empresas precisam realmente analisar quais são as suas necessidades, quais são realmente todas as suas atribuições que podem ser compatíveis com determinados sistemas. Então, nesse momento, a gente trouxe aí toda essa perspectiva a respeito dos sistemas funcionais e dos sistemas integrados. Sistemas empresariais, ERP e SCM, são dois sistemas muito utilizados aí dentro das organizações, são sistemas que possuem o objetivo de trabalhar com gerenciamento de recursos. Então, toda a ideia de cadeia de suprimentos, de sistemas integrados, banco de dados, são todos conceitos que a gente traz aí para trabalhar esses dois temas. Vamos colocar aí no quadro. Primeiro deles, gerenciamento da cadeia de suprimentos, conceito muito utilizado aí por diversas organizações, sobretudo em organizações industriais, são aquelas que mais trabalham nesse sentido de gerenciar a cadeia de suprimentos, mas todas as organizações precisam buscar o gerenciamento das suas compras, da sua logística, dos seus processos de distribuição. Então, enquanto característica, o gerenciamento da cadeia de suprimentos, conhecido como SCM, pode ser definido como uma rede de organizações e processos integrados. Por que rede de organizações? Você tem aí dentro de uma cadeia de suprimentos fornecedores, distribuidores, varejistas, indústrias, consumidor. Então, há uma rede de organização que possui processos interconectados, integrados. Isso caracteriza uma cadeia de suprimentos na medida em que o gestor precisa gerenciar toda a matéria-prima, produtos intermediários, produtos finais, buscar o gerenciamento de todos esses processos dentro dessa cadeia de suprimentos, processos envolvendo armazenamento, distribuição, tudo isso passa a ser relevante dentro dessa perspectiva. E com isso, pensar numa otimização dessa cadeia produtiva, melhores formas de aproveitar todos esses recursos, negociar com outras organizações para que você tenha eficiência e redução de custos. São pontos aí importantes nessa etapa envolvendo o SCM. Então, a gente tem aí um fluxo que demonstra uma estrutura geral da cadeia de suprimentos. Então, perceba aqui a fábrica, o distribuidor e o varejista, ele possui seus processos de compras, processos de vendas, e com isso, toda uma rede de organização, seus fornecedores, que por sua vez possui outros fornecedores. E lá na outra ponta, você tem aqui os seus clientes,
Muitas vezes, se você é uma indústria, o seu cliente pode ser um distribuidor, um varejista, e na ponta o consumidor final, aquele que de fato vai consumir o produto. Então o gestor que trabalha com a cadeia de suprimentos, ele precisa visualizar todo esse fluxo a respeito da sua organização. Então existe todo um fluxo de processos, de materiais, de recursos, de comunicação que precisa ser controlado e toda uma estrutura financeira que precisa ser negociada. Então isso representa um pouco desse conceito de SCM, uma rede de organizações interligadas que possuem processos integrados para que as empresas consigam gerenciar todo o fornecimento de recursos. Então, quando a gente fala em suprimentos, nós estamos falando em departamentos de compras, de controle de estoque, departamento logístico, fiscal. Todos eles devem ser trabalhados de maneira integrada e isso também existem sistemas de informação que já fornecem plataformas que auxiliam todos esses colaboradores, no caso todos esses departamentos, a trabalharem os seus processos de maneira integrada. Então essa estrutura envolvendo o SCM passa a ser um ponto muito importante dentro dos sistemas empresariais. Outros pontos que a gente destaca até com relação ao SCM, pontos positivos e pontos críticos que precisam ser avaliados. Se você vai implementar toda uma estrutura de gestão voltada a uma cadeia de suprimentos, no primeiro ponto, reestruturação de fornecedores. Você vai precisar selecionar muito bem os seus fornecedores, buscar aí critérios objetivos para que você consiga escolher, avaliar com relação à entrega, com relação a prazo, a histórico de fornecimento. Então, qual é o ponto positivo? Dentro de uma estrutura de gerenciamento da cadeia de suprimentos, você consegue redefinir os seus fornecedores e trabalhar com aqueles que te atendem de uma maneira eficiente. Você precisa trabalhar a integração da infraestrutura, como eu já falei, o departamento logístico, ele tem que estar em sinergia com o departamento de suprimentos, com o sistema de produção. Então, trazer essa integração passa a ser um ponto positivo a partir do momento que você implementa uma estrutura de SCM. E, por consequência, você consegue desenvolver melhores produtos, desenvolver novos processos na medida em que você começa a controlar esse tipo de sistema. Planejamento e reengenharia da cadeia é um ponto crítico. Fatores técnicos e tecnológicos. Você precisa de tecnologia, pessoal capacitado, então é preciso investir nisso. E desafios na integração dessas áreas passa a ser alguns pontos envolvendo o SCM. Então, o SCM, muito utilizado aí por diversas organizações, tem o objetivo de discutir e refletir a respeito de toda essa cadeia de suprimentos, utilizando métodos de gestão e tecnologia da informação. E um segundo sistema que eu trago aí é o sistema ERP, traduzido por Planejamento de Recursos Empresariais. ERP é um sistema integrado, sistema que possui um banco de dados estruturado. Ele tem o objetivo de direcionar um fluxo de informações para toda a empresa e ele traz também uma ampla visão a respeito da sua organização. Então, o objetivo aí, conexão entre os departamentos, automação de processos. Então, a partir de um ERP, você consegue organizar as informações, buscar aí relatórios para analisar esses dados e pulverizar essa informação para diversos departamentos. Nós temos aí algumas vantagens e desvantagens da implementação do ERP, também parecido com o anterior, redução de custos, erros e fraudes na medida que você implementa um ERP, melhoria na eficiência do seu processo e aí redução do retrabalho, do tempo de espera. E as desvantagens, um ERP, por ser um sistema caro e muitas vezes voltado a grandes organizações, embora tenham empresas que produzem tecnologia, sistema ERP, já estão direcionando para o pequeno empreendedor, mas ainda assim, um alto custo de implementação. Do ponto de vista do clima organizacional, as pessoas podem interpretar isso como um controle excessivo das atividades. Muitas pessoas têm resistência à mudança, resistência à imposição de padrões e tarefas. Então, alguns desafios na implementação de um ERP. E, por último, uma infraestrutura que demonstra um sistema que possui sua base de dados centralizada e essa base de dados vai abastecer todos os departamentos de maneira integrada. Então, uma informação importante para a manufatura, ela
também é relevante para o departamento de vendas, para os recursos humanos, para a gestão de materiais, finanças, relatórios gerenciais de diretoria, apoio ao serviço. Então, a característica desse sistema é centralizar as informações num banco de dados, direcionar aí um melhor fluxo no que se refere a recursos, informações e conhecimento dentro das organizações. Então, são dois sistemas importantes e que trazem essa perspectiva de um sistema integrado e dentro de um gerenciamento de recursos e materiais que todas as organizações necessitam. Situação, problema 1 e 2, trazendo aí o caso da Dona Maria, uma empreendedora que produz aí seus próprios doces e bolos e que cada vez mais busca aí um espaço no mercado. Ela é uma boa cozinheira, mas ela precisa de algumas orientações a respeito dos sistemas empresariais, que tipo de sistema ela precisa contratar, que tipo de controle gerencial ela precisa estabelecer no seu modelo de negócio. Então é dentro dessa ideia que a gente traz aí essa situação problema, vamos colocar aí no quadro. Então, resgatando o caso fictício da Dona Maria, ela preza pela gestão do seu negócio, há um reconhecimento no que se refere aos problemas. Então, ela sabe que há bastante problemas e um descontrole das informações e alguns pontos que aconteceram que chamaram a atenção. Compra excessiva de matéria-prima, produtos vencidos e estragados na prateleira. Então, olha aqui, a gente já percebe que falta um gerenciamento dessa cadeia de suprimentos mesmo, na medida em que ela não tem um controle das suas compras, também não consegue ter um controle dos seus estoques, isso está impactando diretamente nas suas vendas. Então, olha aí a importância em se trabalhar esses conceitos de gestão da cadeia de suprimentos. Por mais que seja um pequeno negócio, você tem seus fornecedores, seus processos de produção, processos de armazenagem, então, tudo isso passa a ser relevante nesse momento. Preços que ela está trabalhando não cobrem os seus custos, resultado, ela está tendo prejuízo. E a Maria, ela recebeu uma visita de uma empresa, a Embramation Sistemas, também uma empresa fictícia que o livro traz, como se fosse uma empresa de consultoria. E esses gestores, eles acabam dando algumas orientações para a Dona Maria. Então, coloque-se na condição de um consultor, você aí, o que diria para a Dona Maria, dentro desses processos, considerando os problemas que ela teve e a ideia de negócio que ela tem. Então, as características e aplicabilidades dos sistemas empresariais, a gente destaca aqui ERP e o SCM, numa perspectiva conceitual. Então, a Dona Maria, como visto, ela teve problemas no que se refere à gestão dos seus estoques, o dimensionamento das compras. As compras dentro das organizações passam a ser um plano estratégico que deve ser pensado de uma maneira muito importante. Afinal de contas, muito do faturamento de uma organização passa a ser efetuado com gastos, com compras. Então, o gestor ele precisa saber comprar, negociar preços com seus fornecedores, entender de fato aquilo que ele precisa, se aquilo que ele está comprando ele vai utilizar no seu processo produtivo. Então, essa situação que ocorreu com a Dona Maria, muitas vezes acontece aí com os gestores, sobretudo no Brasil. Pequenas empresas acabam abrindo os seus negócios e por falta de controle, por falta de conhecimento a respeito de sistemas, a respeito de metodologias de controle e de gestão, acabam quebrando suas organizações. Se a gente verificar aí as estatísticas do Sebrae no que se refere a pequenas empresas, muitas delas acabam quebrando nos primeiros anos em virtude dessa falta de controle, de um gerenciamento inadequado. Então são pontos que a gente trouxe aqui no caso fictício, mas que acontece muitas vezes no dia a dia do gestor. Vamos voltar aí para o quadro. Então, retomando aí para o caso da Dona Maria, que a gente pode interpretar. Ela precisa entender a importância de sistemas empresariais, seja sistemas para que ela consiga controlar os seus estoques, que ela consiga cadastrar os seus clientes ou estabelecer um relacionamento com o seu fornecedor. Então, é preciso, no primeiro momento, demonstrar as vantagens e desvantagens e vantagens para a utilização de sistemas dentro da sua organização. É preciso que ela faça uma pesquisa, quais são os sistemas que possam atender às suas expectativas. Será que um sistema integrado, um sistema funcional? Um sistema funcional, quais são os departamentos que de repente ela precisa investir em um sistema
que funcione de uma maneira melhor, mais robusto. Então, ela fazendo esse mapeamento, é importante que ela faça o controle de suas compras e do seu estoque, isso passa a ser fundamental. Então, essa ideia de uma gestão de suprimentos, ela precisa implementar ali dentro do seu modelo de negócio, controlar os seus custos e a sua produção, e um controle de vendas. Então, eu diria que esses pontos iniciais, ela precisa prestar muita atenção. Num primeiro momento, o gestor ele deve se convencer qual é a relevância em investir em um sistema de informação, até mesmo para que ele consiga visualizar outras perspectivas no seu modelo de negócio. E isso pode auxiliar a Dona Maria no estabelecimento dos seus objetivos, no conhecimento a respeito dos seus processos internos, na medida em que você não conhece de fato o quanto que você gasta na produção, em quanto tempo, que tipo de matéria-prima deve ser utilizada, como eu posso negociar isso com o meu fornecedor. A partir do momento que você consegue organizar essas informações, isso traz subsídio para que você consiga negociar melhores contratos com seus fornecedores, estabelecer uma política de preço que possa ser coerente com aquilo que você tem dentro dos seus custos e suas despesas. Então, tudo isso passa a ser importante e os sistemas, enquanto ferramenta, pode ser aí um auxílio muito relevante para que a Dona Maria possa alavancar o seu modelo de negócio. Vamos voltar aí para o quadro. Então, nós temos aí, do ponto de vista do controle, custos, despesas, até para que ela possa determinar o seu lucro. Do ponto de vista dos recursos humanos, será que ela precisa investir num sistema que controle ali o horário da sua atendente, da sua auxiliar de cozinha? Se ela precisa pensar. Do ponto de vista financeiro, com certeza é preciso que haja um controle para monitorar ali o seu fluxo de caixa, emissão de notas, contas a receber e a pagar, para que ela tenha um mínimo controle de suas vendas, daquilo que entra e sai na sua organização. E com relação à cadeia de suprimentos, talvez aí um ponto mais importante, gerenciar e controlar muito bem os seus estoques, direcionar isso de uma maneira coerente entre as suas entregas, seus pedidos e aquilo que ela está produzindo. Então, para isso, ela precisa levantar alguns custos de implementação desses sistemas, de manutenção e de treinamento. São pontos que a Dona Maria deve pensar e realmente buscar isso dentro da sua organização. E por último, eu trago aí um esquema que demonstra a estrutura de um ERP. O ERP ele tem justamente esse objetivo, sistematizar aí os departamentos e demonstrar um fluxo de informações, de comunicação que possa ser compartilhado em diferentes setores. Então, uma informação que possa ser relevante para a contabilidade, ela é importante para os suprimentos, para o departamento de contas a pagar, faturamento, vendas, produção, tudo isso direcionando aí as informações a respeito dos seus fornecedores e entendendo quem são seus clientes, seus consumidores, apenas demonstrando aí um esquema que tem também no nosso livro, para a gente finalizar essa situação problema 1 e 2. Então, a Dona Maria, como visto, ela possui alguns problemas referente à gestão da sua organização, do seu negócio, e ela precisa, de fato, definir quais são os setores mais críticos, que tipo de sistema ela pode implementar, um sistema de cadastramento de clientes, de cadastramento de fornecedores, daquilo que ela compra. São alguns métodos de controle básico que ela precisa implementar e, para isso, sistemas empresariais auxiliam dentro dessa implementação. Então, nessa interpretação, a gente traz aí esses pontos demonstrando a relevância dos sistemas funcionais e sistemas integrados aí para a Dona Maria. Momento de interação. Então eu deixo aí uma pergunta para que vocês possam enviar aí todas as suas dúvidas, respondam essa pergunta, mas também podem responder aí, enviar contribuições, exemplos aí de situações envolvendo os temas que estão sendo discutidos aí. Vale a pena a gente estabelecer essa reflexão. E no segundo momento de interação, mais para o final da aula, vou usar a plataforma do Kahoot, então já vão conectando aí para que a gente possa fazer essa dinâmica no final da aula. Então eu deixo essa questão no quadro, vamos fazer a leitura da questão. Quais são as vantagens e desvantagens dos sistemas empresariais? Então você aí, enquanto gestor, futuro empreendedor, quais são as vantagens e desvantagens desses sistemas? Coloque aí as suas opiniões, dê suas contribuições, que eu voto logo na sequência.
Então, retomando aqui a nossa aula, tivemos bastante participação, desde já agradeço o engajamento aí de todos. Polo do Rio Grande do Sul, quais são as vantagens que eles destacaram? Acesso fácil e rápido às informações, o que auxilia na tomada de decisão. E qual a desvantagem? O custo alto. Alguns sistemas possuem custos altos, mas se a gente pensar, existem plataformas de controle, plataformas de gerenciamento de sites, sistemas de relacionamento, até mesmo as redes sociais, se a gente pensar elas como um sistema de relacionamento com o cliente, eles podem ter acesso aí a baixo custo. Então essa questão do custo, ela é muito relativa com a necessidade da organização, o tamanho da empresa e o porte aí do sistema, muito bem observado pelo Polo de Rio Grande do Sul. Polo de Minas, com relação às vantagens, melhor controle a respeito dos recursos e processos da empresa, e desvantagem no custo e falta de mão de obra qualificada. Essa questão da mão de obra é muito interessante, dependendo do setor e da necessidade aí de um sistema, você precisa de profissionais qualificados, com uma formação técnica diferente. Então, são alguns pontos que vale a pena ser destacado, muito bem observado aí pelo Polo. Polo de Santa Catarina, custo, agilidade, informação, prospecção de clientes, são algumas vantagens. Desvantagem, dependência do sistema, informações que podem vazar e alto custo de implementação. Alguns pontos aí muito bem observado pelo Polo. Você tem que tomar cuidado para não ficar dependente de um fornecedor, muitas vezes com relação à atualização, à manutenção. E essa questão do vazamento de informações, talvez aí um dos pontos mais críticos dentro dos sistemas é a questão da segurança e da proteção de dados. Então tudo isso deve ser muito bem observado. Parabéns aí pelas observações do Polo. Mais um Polo de Santa Catarina, redução de custos em função das informações com maior qualidade e informações de fácil acesso, desde que sejam confiáveis, também pode ser um ponto considerado como vantagem. Desvantagens, custo de infraestrutura, custo de implementação, e aí entra dentro daquela relatividade. Muitas vezes há um custo alto mesmo de implementação, muito bem colocado aí pelo Polo. Mais um Polo, Paraíba, o pessoal quer inserir os dados e se não fizer corretamente, de maneira fidedigna, isso acaba gerando resultados duvidosos. Isso é um ponto também que tem que ser destacado. Rondônia, vantagens, redução de custos, agilidade. Desvantagens, resistência, que ambos têm. Lisiane, muito bem colocado aí pela Lisiane. E Bahia, com relação às vantagens, facilita no controle da empresa, das finanças. E com relação às desvantagens, dependência do fornecedor, instabilidade do sistema. O aluno Samuel, muito bem colocado aí também. São pontos que acabam sendo repetidos aí, que vocês já destacaram. E por último, Santa Catarina, com relação ao planejamento, controle e organização das informações. E com relação à desvantagem, o alto custo e o risco. Todas aí as informações foram muito bem destacadas aí pelos polos. Agradeço a compreensão, isso mostra que vocês estão atentos. E muitas vezes esses pontos devem ser trabalhados aí pelos gestores. O gestor precisa fazer muito bem uma análise custo-benefício, que tipo de sistema ele deve implementar, quais são as vantagens, quais são os recursos que devem ser trabalhados. Muito obrigado aí pela participação. Sistemas empresariais, CRM e PRM, dois sistemas muito importantes também dentro do ambiente organizacional. Esses sistemas têm o objetivo de gerenciar o relacionamento tanto da empresa com o seu consumidor e cliente, quanto da empresa com seus parceiros, seus acionistas, todos aqueles que de alguma maneira conseguem fazer uma aliança estratégica com o seu modelo de negócio. Isso é um ponto muito importante dentro das organizações. Cada vez mais as empresas precisam gerenciar o relacionamento, buscar parcerias, para que isso possa trazer aí bons resultados para os modelos de negócio. Vamos colocar um primeiro sistema no quadro. Então nós temos aí gestão do relacionamento com o cliente, é o primeiro sistema que eu destaco. Ele consiste em uma ferramenta de dados sobre os clientes, ele possibilita com que você faça uma análise multifacetada. Então o CRM ele pode ser definido também como um conjunto de aplicações integradas, desde o atendimento ao cliente, processos de venda, marketing, atividades de comunicação, pós-venda, tudo isso deve ser estruturado, sistematizado dentro desse sistema de gestão do relacionamento com o cliente.
e possibilita com que as empresas compreendam melhor quem é o seu público-alvo, quais são as características do seu cliente, do seu consumidor. Existem algumas dimensões do CRM que vale a pena a gente destacar. Existe a dimensão operacional, ou seja, processos de cunho rotineiro, atividades como processos de venda, cadastramento de clientes, cadastramento de pedidos, tudo isso dentro de um sistema de CRM operacional. Temos ainda o CRM analítico, e aqui a gente já está falando de análise de indicadores, relatórios gerenciais, gráficos de tendências, para que você consiga monitorar o histórico a respeito do seu consumidor, quais são os seus hábitos de compra, quais são os produtos que ele compra frequentemente, tudo isso dentro de um CRM analítico. E o CRM colaborativo, com o objetivo de disseminar informações, compartilhar conteúdo, conhecimento. Então são pontos aí importantes a respeito do CRM. Um dos sistemas mais importantes dentro das organizações, ele se refere ao CRM, em virtude dessa relevância em que as empresas precisam gerenciar o relacionamento com os seus clientes. É preciso que as organizações conheçam as características do seu público, quem é o seu consumidor, seus hábitos de compra, seu estilo de vida, e tudo dentro de uma plataforma envolvendo esses métodos de análise a respeito do cliente e do consumidor e utilizando metodologias, tecnologia da informação que possa controlar esses dados, você consegue estruturar aí um CRM que possa ser muito bem trabalhado dentro da sua organização. Vamos colocar aí alguns pontos a respeito disso. Olha aí uma estrutura de CRM, deixando o cliente no centro da sua análise, processos de atendimento, de vendas e marketing, trabalhar aí de maneira integrada. Nós temos aí aqui quais são os benefícios? Melhorar o atendimento, auxílio para o departamento de vendas, na medida em que você conhece o seu consumidor, você pode parametrizar situações para negociação, para desenvolver campanha, para prospectar novos clientes, personalizar campanhas de comunicação. Então são inúmeros benefícios que a gente traz aí. O livro traz também o método DDI de implementação de um CRM. Então como você implementa uma cultura voltada para o cliente dentro da sua organização? Primeiro ponto, discutir um planejamento estratégico orientado ao cliente, definir quais são os procedimentos principais, então estabelecer prioridades com relação a isso. Depois, descartar crenças enraizadas com relação ao atendimento, com relação à importância do cliente dentro das organizações, aquilo que não te ajuda, preconceitos, valores incompatíveis da empresa com relação ao seu cliente, você deve descartar e integrar sistemas que possam auxiliar na análise de dados, nos processos gerais aí que influenciam de alguma maneira lá na ponta o seu cliente. E uma estrutura de CRM, rapidamente, uma estrutura de armazenamento e manutenção de dados dos seus clientes, e aí os sistemas de marketing, sistemas de atendimento de vendas e sistemas de relacionamento com o seu cliente, então vendas, marketing e atendimento. Você consegue utilizar todas essas informações armazenadas e trabalhadas, e o CRM colaborativo, para que você consiga compartilhar dados, informações, conhecimento. Então, um sistema muito importante dentro do ambiente organizacional, cada vez mais passa a ser relevante que as empresas tenham um bom relacionamento com os seus clientes, afinal de contas, é preciso que você elabore conteúdo, faça campanhas de comunicação, realmente se comunique de uma maneira que possa se aproximar do seu cliente e do seu consumidor, e para isso você precisa conhecê-lo, e uma estrutura de CRM pode auxiliar nesse sentido. E um outro sistema, rapidamente, o PRM, que aí a gente pensa na empresa e o seu relacionamento com os seus fornecedores, com os seus parceiros, com os distribuidores, distribuidor logístico, melhorar a parceria entre essas empresas, é um ponto que precisa ser trabalhado, e existem sistemas, tanto do ponto de vista de métodos de gestão, quanto de tecnologia da informação, para que você estabeleça parâmetros de relacionamento com esses parceiros, troca e intercâmbio de informações, informações a respeito das vendas do setor, de perfil de cliente, de inovação em produtos, e muitas vezes o estabelecimento de políticas integradas com relação a preços, promoções, produtos e serviços, passa a ter aí um relacionamento da empresa com seus fornecedores, distribuidores, até mesmo com os concorrentes. Se a gente pensar num setor
que precisa se estabelecer, muitas vezes 2, 3 concorrentes acabam se unindo para promover ali eventos, campanhas. Então existe toda uma estrutura voltada aí a sistemas de informação, metodologias de gestão, que nos auxilia nessa reflexão a respeito dos sistemas de relacionamento. Então, nesse ponto, o grande destaque é realmente atribuir a importância da gestão do relacionamento, o relacionamento frente aos seus clientes, aos seus fornecedores e parceiros. Tudo isso passa a ser importante dentro de uma gestão empresarial. Sistemas empresariais, BI e BSC, são sistemas que têm por característica trabalhar análise de cenário, desenvolvimento de análise de performance e desempenho. Então são sistemas trabalhados por um nível mais estratégico dentro da organização. Eles acabam por visualizar a empresa de um modo sistêmico dentro de um macroambiente, analisando tendência e buscando indicadores que possam mensurar o desempenho da organização. Vamos colocar aí um primeiro ponto no quadro. Então, o primeiro sistema que eu destaco aqui é o BSC, Indicadores Balanceados de Desempenho, BSC, conhecido como Balance Scorecard. Ele pode ser considerado como uma filosofia, um método de gestão que tem o objetivo de trabalhar a mensuração da performance da empresa, ou seja, quais os resultados dessa organização, quais são os indicadores que podem traduzir os melhores resultados dessa empresa. Então, consiste em um sistema integrado de medição de desempenho. Então, é uma ferramenta criada nos anos 90 por 2 administradores e professores acadêmicos americanos, Kaplan e Norton, que definem a empresa precisa ser pensada em 4 dimensões e essas dimensões precisam ser trabalhadas por meio de métodos e indicadores, medição de resultados, definição de objetivos. Então, quais são as dimensões? Dimensão financeira, você precisa direcionar, metrificar, buscar a mensuração dos parâmetros financeiros da sua empresa, o que isso te proporciona de resultado com relação aos seus clientes, aos seus processos internos e ao processo de aprendizagem e crescimento organizacional. Então, a partir desses autores que definiram os parâmetros do BSC, eles entenderam que a empresa precisa ser visualizada por 4 dimensões. Então, a dimensão financeira, processos internos, processos de aprendizagem, as pessoas, a equipe e os clientes. Então, são dimensões aí que nos auxiliam a pensar nesse mapa estratégico pensado no BSC. Então, é um tipo de método de gestão em que você avalia os indicadores, os principais resultados da sua organização. Então, é um modelo estratégico fazendo com que você, gestor, consiga definir um mapa estratégico de acordo com as 4 dimensões. E para cada uma dessas dimensões, você precisa elaborar indicadores que possam traduzir esses resultados. Então, quais são os indicadores que vão te auxiliar a visualizar os seus resultados financeiros, o índice de satisfação do seu cliente, por exemplo, com relação aos seus processos internos, se você tem desperdício, perdas, que setor você consegue otimizar ou não. Então, para todas essas dimensões, de acordo com o BSC, você precisa definir indicadores e monitorar tudo isso para que você consiga avaliar os resultados da sua organização. Vamos colocar aí alguns exemplos no quadro. Então, dentro da dimensão clientes, por exemplo, você precisa trabalhar num processo de mensuração a respeito da satisfação desses clientes. Então, você precisa alinhar a visão estratégica do seu negócio ao público qual você pretende atender. Quais são os indicadores nesse sentido? Nível de satisfação de cliente, como você deve mensurar esse nível de satisfação? Que tipo de pesquisa? Quais são as ferramentas que auxiliam nesse sentido? Retenção de cliente, índice de reclamações, é preciso que você monitore isso, estabeleça indicadores, metas, para que você consiga atender todos esses indicadores. Então aqui, alguns exemplos, como você deve estruturar a perspectiva de clientes, a sua análise dos resultados econômicos financeiros, por exemplo, quais são os seus objetivos de longo prazo, então indicadores de lucratividade, rentabilidade, retorno do investimento,
tempo de retorno desse investimento, o payback. Então, alguns exemplos demonstrando aí alguns indicadores dentro dessas duas dimensões. Com base nisso, você já consegue montar parte desse mapa estratégico. Então, na medida em que você define indicadores de desempenho que ajuda você a visualizar a sua organização frente aos seus clientes, será que esse cliente está satisfeito? Que tipo de campanha de comunicação eu preciso elaborar para que eu melhore esse índice? E isso vai direcionando as suas ações. Do ponto de vista financeiro, não é diferente. Então, são indicadores que, de alguma maneira, vão traduzir o resultado da sua organização. Outros exemplos que eu coloco aí. E aí, as outras dimensões, processos internos. Então, quais são os seus principais processos internos de produção, de distribuição? Como funciona o seu fluxo de informação dentro da sua empresa? A questão do nível de qualidade dos seus processos, como se dá esse parâmetro? Então, quais são os indicadores que você pode sugerir, entre outros, existem outros, vai depender muito da sua empresa, do tipo de negócio, quais são suas prioridades, indicadores aí de produtividade, de qualidade, processos, índice de perdas, pode mensurar aí os seus processos internos, se eles estão compatíveis, se eles estão dando prejuízo ou lucro, e os processos de aprendizado e crescimento, e aí o nível de capacitação da sua equipe, de engajamento, o quanto as pessoas que trabalham na sua organização, elas estão engajadas com o negócio, cumprem seus objetivos. Então, a análise do nível de crescimento no longo prazo, a análise com relação à excelência organizacional, a capacidade de promover qualidade e inovação, alguns indicadores, clima organizacional, análise de competências, índices de retenção. Então, alguns exemplos de indicadores que auxiliam o gestor a elaborar esse mapa estratégico com base no BSC, uma ferramenta tão importante e tão utilizada dentro dos modelos de negócio. O objetivo dessa ferramenta é auxiliar o gestor a definir objetivos claros, estratégicos, que possam definir indicadores para todas aquelas dimensões e, por consequência, você consegue visualizar o resultado da sua organização, definir objetivos e promover aí as mudanças dentro desses parâmetros que você deve analisar. Então, esse é o BSC, que vale a pena a gente destacar. Um outro sistema que eu coloco aí na sequência, inteligência organizacional, e aí a partir do momento que você utiliza metodologias estratégicas de gestão, tecnologia para que você consiga avaliar o seu cliente, a sua cadeia de suprimentos, os seus recursos e todos os seus parâmetros de desempenho, você começa a criar uma inteligência organizacional, então uma visão sistêmica do seu negócio, informações integradas sobre algumas áreas principais, clientes, fornecedores, planos de expansão. Esse tipo de sistema possibilita a análise de cenário, uma projeção da sua organização, detecção de fraudes, gestão de risco, são pontos aí que a gente traz. Então o BI, a inteligência organizacional, ele pode ser considerado como um conjunto de estratégias que traz aí processamento e análise de dados estruturados para que você possa criar um novo negócio, expandir, inovar. Basicamente uma engrenagem que demonstra a sua organização, os seus processos, os seus recursos, as pessoas que ali trabalham, como isso tudo deve ser integrado com os modelos e métodos de gestão, e aí os modelos de estratégia, a própria metodologia BSC, a análise SWOT, que tem o objetivo de evidenciar pontos fortes, pontos fracos, a sua missão, visão, valores, toda essa estratégia e esses modelos de gestão associados a tecnologias da informação, a sistemas integrados como o sistema ERP para gerenciamento de recursos, o sistema de relacionamento com o cliente, com o fornecedor, sistema de cadeia de suprimentos e todos os indicadores de desempenho. A partir do momento em que você faz essa intersecção entre a sua empresa, o seu modelo de gestão e as tecnologias da informação, você começa a produzir o que é chamado de inteligência de negócio, sistema BI. Então ele traz essa perspectiva de um sistema mais amplo, de uma administração estratégica que possa considerar métodos de gestão e sistemas de informação. Então nesse momento a gente traz aí esses pontos a respeito do sistema BSC, que traz a medição do desempenho organizacional,
e do sistema BI, que identifica a organização dentro de um ambiente amplo e um sistema que pode trazer aí grandes benefícios para o seu modelo de gestão. Situação problema 3 e 4. Caso da Dona Maria, a empreendedora que confecciona bolos e doces e que tem alguns problemas com relação ao gerenciamento das informações dentro da sua organização. Ela possui problemas sérios no que se refere à gestão de estoques, gestão de suprimentos, atendimento ao cliente e ao consumidor. E nesse momento a gente traz essa perspectiva dos sistemas de gestão do relacionamento e um sistema de análise de desempenho, como isso pode contribuir para a melhoria do negócio da Dona Maria. Vamos colocar aí no quadro. Então nós temos aí a Dona Maria, ao conferir os números de sua empresa, ela percebeu queda nas vendas. Os clientes deixaram de frequentar sua loja. Então ela entende que um bom relacionamento é essencial, porém não possui informações sobre os seus clientes, ela não possui apenas alguns achismos, aquilo que ela acha que ela entende a respeito do seu cliente, que ela coletou de informações ali com a sua atendente, e a comunicação da Dona Maria apenas o boca a boca, ela não possui ferramentas digitais. Então você já pode perceber que a questão da gestão do relacionamento é algo que acaba ocasionando alguns problemas para a Dona Maria. Ela percebeu que com o crescimento desse setor aí gastronômico, bolos e doces, aumentou a concorrência, alguns de seus doces foram copiados e o fato de ser imitada trouxe uma queda aí nos seus clientes e ela começou a se questionar que tipo de inovação, quais são os segmentos e produtos que eu posso explorar para alavancar o meu negócio, além de outros problemas, devolução de um bolo estragado, sérios problemas de qualidade. Então, olha aí pontos que muitas vezes ocorre aí dentro das organizações. Empresas acabam tendo problemas sérios em virtude de falta de organização, falta de controle das informações. Então são alguns pontos que a gente trouxe aqui no caso da Dona Maria e que muitas vezes acontece no dia a dia seu aí enquanto gestor. Você muitas vezes vai se deparar com situações e que a falta de controle, o desconhecimento de informações acabam ocasionando e muitas vezes grandes prejuízos. A gente percebe aqui no caso da Dona Maria. Então vamos voltar para o quadro. Você, enquanto membro consultor da empresa da Dona Maria, quais seriam suas sugestões nesse sentido? Quais são os desafios aqui? Demonstrar as características e as aplicabilidades dos sistemas empresariais. Então, falando um pouco sobre sistema de relacionamento e análise de desempenho, são os pontos principais que a gente destaca aqui nessa situação problema. Então, qual que é o direcionamento da Dona Maria? Ela precisa buscar ferramentas para que ela possa gerenciar e analisar de maneira geral quem são os seus clientes. Ela precisa de um sistema que possa trazer aí um relatório de vendas, de pós-venda, ter um histórico de tudo aquilo que ela vende, quais são os seus clientes que mais compram. Ela precisa dessas informações, até para que ela possa desenvolver campanhas de marketing e de comunicação direcionada a um público específico, ao público que realmente ela conhece. Então, para isso, o CRM passa a ser fundamental nesse sentido. Redes sociais digitais ela pode utilizar enquanto canal de relacionamento, canal para produção de conteúdo. Então isso passa a ser muito importante dentro dessa perspectiva. Do lado dos clientes, ela precisa destacar esses pontos, algumas interpretações que eu coloco aqui. E com relação aos parceiros, buscar participar de eventos, reuniões, intercâmbio de informações, ela precisa trocar informações com outros fornecedores, clientes, até mesmo concorrentes, e buscar aí dados a respeito de pesquisa de mercado para que ela consiga estabelecer parcerias que possa auxiliá-la aí dentro do seu modelo de negócio. Então a gente tem aí um esquema de CRM que a gente pode pensar no negócio da Dona Maria. Ela deve estruturar a sua parte de serviços, de entrega, de faturamento. Ela deve estruturar informações a respeito do seu público, identificar oportunidades para que ela possa ter parâmetros de negociação e elaboração de pedidos na parte de vendas. Com relação a marketing, desenvolver campanhas, pesquisa, para que ela possa definir o perfil do seu público-alvo.
E com relação ao suporte, treinamento, atendimento ao cliente, serviços de entrega, serviços pós-venda. Então, olha aí, uma estrutura de CRM trabalhando de dimensões como venda, suporte, serviços e marketing. Pode ser útil para o caso da Dona Maria. É um ponto aí que vale a pena a gente destacar. Então, sistemas de relacionamento passam a ser fundamentais. No caso da Dona Maria, são sistemas que podem auxiliar a compreensão do seu negócio, do seu público-alvo, e passa a ser fundamental para que ela melhore o desempenho do seu modelo de negócio. E o último ponto, com relação a isso, a análise de desempenho, ela precisa definir algumas metas de longo prazo, então buscar um planejamento que possa ser direcionado às dimensões do BSC, por exemplo. Então, com relação à sua perspectiva financeira, indicadores que possam traduzir isso. Com relação aos seus clientes, índice de satisfação, índice de engajamento, por exemplo, para que ela consiga definir indicadores que possam traduzir o quanto o seu cliente está bem atendido ou não. Com relação aos seus processos internos, processo de estoque e atendimento precisa ser trabalhado. E aprendizagem e crescimento organizacional, o desempenho ali dos seus funcionários, dela mesma enquanto gestora, tudo isso deve ser pensado. Então essa é a interpretação que eu trago a respeito do caso da Dona Maria, uma interpretação que vale a pena você estabelecer essa reflexão. São situações que muitas vezes acontecem no dia a dia do gestor, descontrole de informações, falta de conhecimento e uma gestão que não considera indicadores de desempenho acaba por fracassar aí muitas vezes e por isso que muitas pequenas empresas acabam quebrando nos seus primeiros anos. Então esses pontos que a gente traz aí dentro dessa reflexão é para que você compreenda a relevância dos sistemas empresariais, o quanto é importante investir em relacionamento, em gestão de recursos, para que as empresas possam alavancar os seus recursos e ter sucesso aí dentro dos seus modelos de gestão. Vamos fazer agora a atividade no Kahoot. Já tem um pessoal conectando aí. Lembrando que o Kahoot, ele precisa ser trabalhado no seu smartphone, então você entra aí, kahoot.it, para que você consiga conectar, tem um pessoal conectando. Eu vou deixar alguns minutos aí, eu vou dar 6 perguntas no Kahoot, cada pergunta com 30 segundos, para que a gente faça essa dinâmica, todas elas referentes aos temas aí da nossa aula. Vamos aí para o quadro, pessoal conectando, vamos dar alguns minutos. Peço que você coloque o seu nome e o nome do polo, para que a gente possa identificar. Olha aí, Aline Medeiros, Eduardo Bruno, Mônica, Polo de Chapecó, Chapecó. O pessoal está conectando aí. Lembrando a respeito do desafio Nota Máxima, é um ponto importante também para você. Se você não fez o desafio Nota Máxima, é importante que você faça, vá lá na sua área restrita, responda as perguntas. São perguntas que diariamente estão sendo produzidas, isso conta ponto aí nas suas disciplinas, então vale a pena. Eu deixo aqui o recado a respeito do DNM, vale a pena vocês aí investirem um tempo e produzirem lá e estudarem, isso ajuda você na sua preparação. Então, não deixa de fazer aí as questões do desafio Nota Máxima. Vamos voltar para o quadro. Olha aí, o pessoal está conectando. Temos aí 38 players. Vamos conectando. Joinville, Sobral, São Bento, Polo de Açaí. Olha que legal. Andrada, Santa Maria. Vou deixar mais alguns segundos conectando.
dinâmica, lembrando, serão 6 questões, todas elas relacionadas aos temas envolvendo sistemas de informação, sistemas empresariais. Fico muito feliz pela participação de todos, demonstra aí o engajamento por parte de vocês, o interesse. Polo Guarabira, Sobral, Vilhena, Rondônia, que legal aí, bastante gente participando. Vamos soltar a nossa dinâmica, colocar aí nossa primeira questão sobre sistemas empresariais. Então vamos lá, são 30 segundos cada questão. Primeira questão: sistemas modulares que servem de suporte às atividades específicas dos departamentos de uma organização são os 30 segundos. Então, sistemas modulares, atividades específicas dos departamentos. Qual seria o sistema mais adequado nesse sentido? Vamos lá. O pessoal está respondendo. Mais alguns segundos. Lembrando que o sistema ele leva em consideração a agilidade da resposta e a assertividade. Então a gente tem aí 31 pessoas responderam corretamente. São os sistemas funcionais, então sistemas modulares voltados aos departamentos, sistemas funcionais. Parabéns aí por quem acertou. Andradas em primeiro lugar, Mônica e Claudinha. Olha aí, a Aline em quarto lugar aí. Em quinto lugar, Cerejeiras em quarto. Vamos lá. Segunda questão, sistema integrado voltado para o planejamento de recursos empresariais, conhecido como. Então, quando a gente fala em planejamento de recursos empresariais, nós estamos falando em CRM, em SCM, PRM ou ERP? Mais um segundo. 29 acertaram, resposta correta, ERP, Planejamento de Recursos Empresariais, ERP. Cerejeiras aí assumindo a ponta. Terceira questão, conjunto de arquivos relacionados entre si, que contém registros sobre pessoas, lugares, coisas e etc. Qual é a definição? Qual é o conceito mais adequado a um conjunto de arquivos que contém registros? Seria gestão de suprimentos, indicadores de desempenho, banco de dados ou projetos estratégicos? Até agora, bastante gente acertando. Cinco segundos. 45 respostas corretas, resposta certa, banco de dados. Olha aí, a Claudinha assumiu a primeira posição, Cerejeiras em segundo, Andradas em terceiro, briga tá boa. Quarta questão, sistema voltado para o gerenciamento da cadeia de suprimentos. É também conhecido como indicadores de performance organizacional, PRM, SCM, gestão de processos e consumidores. Qual é o sistema relacionado aí ao gerenciamento da cadeia de suprimentos? Vamos lá. 10 segundos. (36 respostas corretas. SCM, cadeia de suprimentos. A gente está falando de SCM. Olha aí, a Mônica assumindo a primeira colocação, a Aline em segundo e a Claudinha em terceiro. A briga está bem disputada. Quinta pergunta, sistema integrado de gestão com foco no cliente. Reúne informações voltadas para a compreensão do público-alvo. Então, gestão do relacionamento do cliente, gestão da cadeia de supply e consumidores, CRM, SCM ou indicadores balanceados de desempenho. Então, fica aí, penúltima questão. Mais alguns segundos. A briga está muito disputada aí. Vamos lá, quem que... 39 respostas corretas. SCM,
CRM, desculpa. CRM significa aí gestão do relacionamento com o cliente. Olha aí a Mônica assumindo a liderança, a Aline em segundo, Claudinha em terceiro. Vamos para a última questão. Quais são os principais benefícios da utilização dos sistemas empresariais? Então, quais são os benefícios? Apoio no processo decisório, suporte às estratégias organizacionais, melhoria da eficiência operacional. Todas as afirmações estão corretas. Então, assinalem aí, busquem aí qual é a alternativa correta. Essa é a nossa última questão, para que a gente possa fechar a nossa dinâmica. Essa tá fácil, hein? Todas as afirmações estão corretas, afinal de contas, apoio no processo decisório, eficiência operacional e suporte às estratégias, todos eles são benefícios da utilização dos sistemas. Então, quem assume a primeira colocação, olha aí, Eunápolis, Bahia, primeiro colocado, 6.460 pontos. A Aline em segundo, uma briga muito disputada, Aline Medeiros, 4.440. E Andradas, 6.430. Olha aí, a briga realmente foi muito proveitosa, muito competitiva aí. Então, agradeço a todos que participaram da nossa dinâmica. Vale a pena destacar que esse tipo de dinâmica é importante na medida em que você consegue compartilhar aí a sua opinião, dando o clique na resposta. Então isso a gente fica muito gratificado e realmente muito feliz pela participação de todos. Essa dinâmica tem o objetivo realmente de buscar aí alguns conceitos gerais a respeito da nossa disciplina. E uma pergunta aqui do Polo de Santa Catarina. Professor, um sistema de informação deve emitir relatório de curva ABC de produtos? Existem sistemas que auxiliam nesse sentido de direcionar quais são os produtos que devem ser priorizados na categoria A, na categoria B ou C. Então, existem sistemas, se você pensar ali, sistemas, módulos de suprimentos, de produção, sistemas direcionados a esse tipo de atividade, pode sim emitir relatórios na medida que você consegue classificar dentro ali das suas prioridades dentro das organizações. Muito obrigado pela participação de todos. Vamos colocar aí agora as considerações finais. Vamos lá. Recapitulando, trazendo aí um resumo de tudo aquilo que foi trabalhado na nossa segunda teleaula. Então, o objetivo dessa segunda aula foi trazer aí a importância dos sistemas empresariais e o quanto isso deve ser utilizado dentro das organizações. Vamos colocar aí no quadro. Essa foi a estrutura da nossa aula, destacando as principais características, benefícios e informações a respeito dos sistemas empresariais. Num segundo momento, a gente trouxe a ideia de gerenciamento de recursos, destacando o sistema ERP e o SCM. São sistemas integrados com o objetivo de gerenciar recursos dentro das organizações. Sistemas empresariais na perspectiva da gestão do relacionamento com o cliente, relacionamento com os fornecedores. Também são sistemas importantes. E por último, sistemas de análise de desempenho, de cenário, inteligência organizacional. Então são os pontos que a gente destaca na nossa aula. Toda essa abordagem teórica, a gente trouxe a situação geradora de aprendizagem, que é o caso da Dona Maria, que trouxe aí uma situação de um pequeno empreendimento que busca alavancar o seu negócio e para isso precisa gerenciar as informações. O nosso objetivo foi estabelecer essa reflexão. Você, enquanto gestor, precisa entender a importância dos sistemas de informação, o quanto as informações, os dados dentro de uma organização, eles são preciosos, eles são relevantes, para que você possa construir um conhecimento, possa buscar inovação e se diferenciar frente ao mercado aí de toda a concorrência. Como considerações finais, destaco aí um último ponto, o conceito de sistemas empresariais no centro da nossa análise, foi o objetivo da nossa aula. Então, todo sistema ele auxilia na gestão, na estratégia do seu negócio, da mesma maneira que ele é importante no processo de tomada de decisão, na busca pela eficiência operacional e, por consequência disso, as empresas conseguem obter vantagem
competitiva. Então a gente traz aí sistemas empresariais no centro da nossa análise, demonstrando aí a relevância de todo esse debate, de toda a importância dos sistemas de informação dentro das organizações. Espero que você tenha gostado dessa aula, desejo a você bons estudos, até a próxima, tchau, tchau.